Dark pattern. Alguém já ouviu falar sobre esse termo na vida? O pessoal sofreu ali já. Então, hoje eu vou contar para vocês o que eles são e por que as pessoas, as empresas usam Dark Patterns e quais as consequências de vocês usarem também Dark Patterns. Beleza? E eu vou mostrar uns exemplos dessas coisas. Então, o que é um Dark Pattern, de fato? São estratégias de desenvolvimento de interface, onde as empresas, os desenvolvedores, eles acabam construindo a tela baseada em experiências anteriores dos usuários, só que com o intuito de enganar os usuários. Então, é na maldade mesmo. Aí vocês dizem, pô, não, mas às vezes é um erro, né? Às vezes foi só um design errado, às vezes foi só uma tela que foi mal feita, às vezes foi um erro de programação. Mas não, isso é só bad design ou, sei lá, preguiça. Mas Dark Patterns, eles são criados especificamente para enganar os usuários. Então, ele é construído na arte da maldade, ou seja, ele tem pacto com o capiroto. É o pessoal do mal mesmo, é a galera do ocultismo. E aí vocês se questionam, né? Como que surgiu isso? Como que funciona? E, porra, por que ficou famoso agora? E por que a galera usa isso na internet? Então, quem criou esse termo Dark Pattern foi esse cara aí, que é o Harry Brigado, que ele definiu esse termo em 2010. Ele criou esse site chamado darkpatterns.org. Ele é um designer e a malandragem, a maldade, ela existe no mundo há muito tempo, né? Mas na internet ela começou a ficar mais famosa a partir de quando começou a surgir esse modelo de negócio onde as empresas começam a ganhar dinheiro com publicidade, AdSense, esse tipo de coisa. E em 2010 isso estava mais no auge, pá. Então, alguns modelos e alguns padrões de enganar as pessoas no modo offline começaram a ir para o mundo online. E esse cara, ele mapeou essas paradas. E ele colocou isso tudo nesse site. Então, existem 12 Dark Patterns mapeados hoje em dia, e esses 12 Dark Patterns eu vou passar para algum deles depois, e eu explicando cada um deles. Mas e aí? E a legalidade de você utilizar isso no seu site? Então, o Dark Pattern, o bad design, na verdade, quando você constrói uma solução mal feita, né, que está lá, capenga, ela é uma solução legal, está dentro da legalidade, então você não está cometendo um crime. Mas os Dark Patterns, eles estão entre esses dois lados. Então, ele está dentro do lado da legalidade, você questiona, assim, opa, mas isso acho que é meio errado. Mas ele também dá uma flertada com o lado do mundo ilegal. Então, às vezes, tem consequências e tem processos, e acabam tendo implicações jurídicas. E sobre a questão ética, se é ético você usar Dark Patterns, o bad design não é, o bad design é ético, é mal, não é legal você fazer uma solução que não preza a experiência do seu usuário. Só que Dark Patterns são antiéticos. Então, se você for por esse lado, eles estão sempre no lado antiético da coisa. Não, nunca vai ser ético você usar um Dark Pattern ou você utilizar um desses mecanismos para você crescer, evoluir, a sua plataforma gerar mais dinheiro. E por que usar? Por que as pessoas usam isso se é algo que pode estar dentro do mundo flerta com a ilegalidade, é antiético? Por que uma empresa usaria um Dark Pattern? Primeiro, é resultado rápido. Quando você emprega ou usa um Dark Pattern, você cresce muito rápido. Por quê? Porque você está indo na maldade, né? Então, você, às vezes, força o usuário a fazer muitas coisas. Então, você cresce muito rápido. Então, você tem uma alta taxa de conversão, tem uma retenção forçada, porque às vezes existem alguns Dark Patterns que você não consegue, que o usuário não consegue se desvincular de um serviço que você está oferecendo para ele. Então, é muito difícil você sair de uma plataforma, ou desassinar um serviço, ou fazer qualquer coisa assim. Então, você tem uma retenção forçada. E enganar os trouxas, que é sempre legal enganar os trouxas. Então, por isso que é interessante também, e as empresas usam. E desvantagem de você usar Dark Patterns. Primeiro, perda das vantagens no longo prazo. Depois de um tempo, esses resultados e tudo isso que você está usando vai embora. Então, nenhum crime é perfeito. Fica a dica, pessoal. Quantidade versus qualidade. Você vai ter muito volume, mas vai ter muito pouco qualidade nesse volume. Então, você pode mostrar um número gigantesco
para o investidor falando, olha, a gente adquiriu 500 milhões de usuários em 2 meses. Só que esses 500 milhões de usuários podem estar falando mal da sua empresa. E não necessariamente é uma boa coisa você ter um número muito grande. Exposição negativa. Então, você vai ter a sua empresa, a sua marca vinculada a algo muito negativo, que é você estar enganando as pessoas. Alguns processinhos, que está lá no mundo ilegal também, está lá flertando. Então, vocês vão ver alguns casos depois que eu vou mostrar que as empresas tiveram que pagar dinheiros, de verdade, dinheiros no mundo real para as pessoas. E peso na consciência, que é o mais importante, né? Que você conseguir dormir à noite é algo muito importante. Você lembrando daquele Dark Patterns que você fez com aquele seu usuário, e é algo que incomoda muito. E as consequências? Eu vou citar um caso aqui que... Quem conhece essa empresa? Quem já ouviu falar assim? De leve, né? Nossa, que polêmica, né? Meu Deus. Então, Baidu, olha só, que lindo esse nome. É uma empresa chinesa que ela veio para o Brasil, se não me engano, foi em 2014, 2013, e eles tinham alguns produtos, que era o antivírus, o PC Faster, eles tinham um browser, tipo, muito louco, e um mecanismo de busca que era o HAL 123. Então, era da hora. Eles tinham esses produtos, só que o modelo de negócio deles de crescer muito rápido era justamente fazer a instalação forçada dos produtos na máquina dos usuários. Então, você baixava baixava o Spotify para instalar na sua máquina pelo algum outro software, esses birô que você consegue lá fazer o download de softwares, e de repente instalava o Baidu na sua máquina. Sei lá, você ia comprar pão na padaria, voltava, o Baidu estava na sua máquina, tá ligado? E, tipo, eu dizia, caralho, como que se instalou na minha máquina? E, tipo, era quase impossível você tirar esses negócios, esses programas deles do seu computador. E aí, eles atingiram 50 milhões de usuários em 6 meses. Ou seja, explodiram. Pô, caralho, tem computador pra caralho, tá todo mundo usando, sucesso, dinheiro, festa todo dia. E aí, as pessoas começaram a questionar. E questionaram o CEO da Baidu. E ele falou, não, mas as pessoas só clicam em avançar sem ler. Não é problema nosso. Porra, o pessoal tem que ler o que está instalando na máquina deles. E eles falavam que não era algo forçado. Tipo, era, né, o destino, o pessoal clicou lá e já era. Só que, aí depois de um tempo, eles começaram a ver que isso não estava legal. E a marca deles estava começando a ser associada com algo negativo. Então, todo mundo conhecia o Baidu, mas conhecia por algo negativo. Não porque o programa deles era bom, ou porque o Google deles era legal, tipo, essas paradas. Então, eles começaram a criar campanhas de marketing para justamente tentar tirar esse lado negativo. Só que era tarde demais, porque a marca deles ficou muito associada a esse esquema forçado de instalação e você não conseguir mais se livrar do produto deles nunca. Então, eles criaram essa campanha com esse ator do Porta dos Fundos, que eu não lembro o nome, e eles criaram alguns canais de atendimento também para as pessoas entrarem em contato, para eles ajudarem a desinstalar o Baidu, o antivírus e não sei o quê, e pararam com a prática de colocar o produto deles associado a outros instaladores. Então, mas isso aconteceu depois de, sei lá, 1 ano deles fazendo isso. Então, tarde demais. E aí teve as consequências. Depois de, se não me engano, 4, 5 anos, eles saíram do Brasil. Aí eles falam, tipo, não foi pela questão de marketing ou por algo, mas porque financeiramente eles não queriam mais lançar produtos no Brasil. Mas é porque a marca deles estava muito associada a algo negativo. Então, era muito difícil eles lançarem um produto agora e o pessoal, porra, legal, da Baidu, vou instalar no meu computador, com medo de nunca mais sair. Só que aqui é Brasil e aí sempre tem a zoeira, né? Que a Baidu sai do Brasil, mas não sai do seu computador ainda. Vai ficar lá para sempre, vai ficar para sempre. E é da hora, então é demais, né? Então por isso que você usar um Dark Patterns, às vezes tem consequências que não tem mais como você se livrar. Então, por isso que tem você vai crescer, vai ganhar dinheiro, mas se você for continuar usando eles, pode ser o fracasso da sua empresa. Então, os tipos de Dark Patterns mapeados lá que eu falei que o Harry ele mapeou naquele site da darkpatterns.org, são esses 12. Eu vou passar em cada um deles, achei em todos eles não, mas nos mais famosinhos. E vou mostrar alguns exemplos também. Aí o primeiro deles é o Bait and Switch. Olha só que maneiro. Que é quando você tem um comportamento, o usuário tenta realizar uma ação, seja num site, seja no instalador, seja em qualquer outra coisa.
Só que ao invés do usuário clicar e realizar a ação que ele espera que execute, que é o que ele já está acostumado a ser feito, acontece uma outra coisa que ele não esperava. E um exemplo disso é o upgrade do Windows 10, que eles lançaram essas atualizações, e quando você ligava o seu computador, aparecia um pop-up do Windows 10, e o usuário lia e falava, porra, mas eu não quero fazer o upgrade agora. Aí ele ia lá e clicava no xizinho vermelho. Só que quando ele clicava no xizinho vermelho, significava, sim, eu quero instalar. E aí... Ou seja, não é legal, porque geralmente o usuário está acostumado a clicar no X para... Não, eu não quero ver isso agora, eu não quero fazer nada. Só que, para fazer isso, ele tinha que clicar no OK. Maneiro. E depois de um tempo, a Microsoft ela reconheceu que, geralmente a gente forçou um pouco a barra aí, mas beleza, né? Mas aí depois eles se retrataram. Tá. Aí outro segundo Dark Patterns é o Confirm Shame. Não sei se vocês já devem ter visto isso em vários lugares, só que pelo nome vocês não conhecem. É quando você tem duas opções. Uma é de OK, que é eu vou aceitar esse serviço. E a segunda é uma segunda opção que você escreve um texto que deixa o usuário envergonhado de clicar lá. Que o usuário fica pensando, porra, mano, eu sou zoado mesmo. Que uns exemplinhos é tipo esse aqui. Tipo, é um serviço de lista de e-mails. E a primeira opção é... Não sei se vocês conseguirem ler aqui embaixo. A primeira opção é assim, eu quero esse serviço, eu quero e-mail subscribers. Ah, legal. E a segunda opção, ela é, não, eu estou bem em perder clientes. É tipo, o usuário, porra, mano, mas eu não estou legal em perder clientes, né? Aí a segunda também é tipo na questão de descontos. Aí o site está te pedindo o seu endereço de e-mail e fala para você enviar para eles que eles vão te mandar um cupom de desconto. Mas a segunda opção é, não, eu gosto de pagar o preço cheio mesmo, porque eu sou trouxa. Da hora. E essa é muito legal, que geralmente acontece quando eles veem que você tem um adblocker. Tipo, inclusive, quem não conhece o adblocker é muito bom, ele bloqueia inclusive as propagandas do YouTube. E aí tem ali, beleza, eu quero desligar o adblocker. E a segunda opção é, eu sou uma má pessoa. Que eu quero continuar com o adblocker ligado. Então, isso é um Dark Patterns, onde você envergonha o usuário para ele ir pelo caminho que você quer que ele vá. Mas você dá a opção. Mas é zoado. Oi. Sim, sim. Isso é outro Dark Patterns. Eu vou comentar mais sobre eles mais na frente, mas tem a ver também. É que geralmente Dark Patterns eles se combinam entre eles. Então você nunca vai ver geralmente um sozinho assim andando pela internet. Você vai ver vários juntos. Exato. Eles andam em bando. É um grupo. E se vocês ficarem curiosos, tem esse Tumblr, que lá tem vários casos desse Confirm Shame, onde geralmente a galera mapeia e fica postando. Esse é muito legal, esse é muito famoso também. Acho que você já deve ter visto muito desses espalhados pela internet. Que são anúncios disfarçados de conteúdo. Então você vai lá, entra num site, pá, aí você olha lá, não, mas emagreça 20 quilos? No meio das notícias, assim, você fica, caralho. Garota descobre fórmula de emagrecer e choca São Paulo, um negócio assim. Nossa, o pessoal descobre como fica rico na internet e não querem, e os ricos estão loucos, um negócio assim. E tipo, geralmente esses anúncios eles ficam espalhados no meio do conteúdo do site. E para que o usuário possa clicar lá e gerar uma view para aquele anúncio e o site ganhar dinheiro. Então, geralmente isso acontece com sites de download. Então, tipo, tem download para tudo quanto é lado e você fica, caralho, é tipo um... É como se você tentasse a sorte, realmente. Você entra no site para fazer um download e você fica, caralho, aonde que eu tenho que clicar? Porque você pode clicar e você abre um site pornô, do nada, assim. Tipo, caralho, é muito tenso. Aí, geralmente, esse é um exemplo do Softpedia, onde você tenta fazer o download de um software, mas aí aqui tem um anúncio que tem download, 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 e aqui tem outro anúncio falando download. Só que para você fazer o download de verdade, você tem que clicar aqui, nesse botãozinho verde ou nesse botãozinho azul. Então, tipo, é meio malandragem mesmo para a galera clicar no lugar errado e baixar software de terceiros. Ou tipo Baidu vai vir para sua máquina. Então esse é um outro exemplo, não está associado a download, mas é quando tem um anúncio
que ele está no mesmo formato de uma notícia, ou seja, ele tem o mesmo layout, a mesma identidade visual de uma notícia normal do site, só que ele é um anúncio. Então, geralmente ele fica meio identificadinho, assim, singelo, meio apagadinho, para o pessoal conseguir clicar aqui e gerar um view. E tem o Gmail. Olha o Gmail. E o Gmail marotão, né, ele está lá, tem os teus e-mails, pá, aí de repente, opa, tem 2 anúncios aqui, marotamente, para você clicar, mas ele tem a identificaçãozinha aqui do lado, que é tipo, é um anúncio. Oi, resultado do Google também. Geralmente aparece no topo lá, essa malandragem. Mas é um dark pattern. É da hora, né? Sim, sim, sim. Exato, foda-se, só tava lá mesmo e já era. Beleza. Continuidade forçada. Isso aí já teve uma galera que caiu, hein? Olha só, é quando você vai lá, se inscreve numa avaliação gratuita, bota os dados do seu cartão de crédito, serviço em 30 dias, e de repente você esquece, e aí entra uma fatura lá no seu cartão de crédito, uma cobrança. Ó, o Regis aí, ó. Aí, o Regis caiu aquele dia aí. Mas isso acontece, isso não, só esse fato de você cadastrar o seu cartão de crédito para um período de teste não é um dark pattern, é um modelo de negócio mesmo para que as pessoas consigam testar o seu produto. O dark patterns, ele entra quando a empresa ela não te manda um lembrete ou não é fácil você cancelar esse serviço. Não, o Netflix ele avisa, ele manda um e-mail falando, seu período de teste vai até tal e se você quiser cancelar, você cancela pelo próprio site. É difícil? Eu não sei. Caralho. Bom, eu não sei. O Netflix, pelas experiências que eu tive, não era tão negativo. Tem casos piores. Tem casos piores onde você não consegue cancelar o serviço e você tem que ligar, você tem que mandar e-mail, você tem que entrar em contato pelo chat. E isso é chato, porque você só vai lembrar que você precisa cancelar alguma coisa, geralmente depois que já foi a primeira, né? Então, é foda. Então, geralmente, o dark pattern está aí, onde a empresa ela não te lembra que ela precisa, que seu período de teste está expirando. E aí, opa, uma cobrancinha, um dinheirinho entrando aí. É malandragem. Mas essa técnica é justamente para, quando você coloca o cartão de crédito, é para evitar spam também, que o pessoal, né, fique cadastrando várias coisas, vários cartões de crédito inválidos lá para usar o teu serviço e, no fato, ninguém vai comprar. Então, foi criado esse modelo de negócio. Só que as empresas, na malandragem, viram, porra, a gente já tem um cartão de crédito. A gente já pode ganhar dinheiro. Vamos esquecer de avisar que, né, dá para cancelar. Conveniente, não é mesmo? Malandragem. Então, entra nesse conceito de dark pattern de continuidade forçada. Friend spam, quando você entra geralmente é muito utilizado por rede social. Quando você entra numa rede social, você coloca seu e-mail e aí entra uma seguinte solicitação falando: ei, o que você acha de me dar permissão de olhar quem que você já conhece nessa rede social para eu conectar vocês? E aí você vai lá e dá essa permissão de tipo do seu Facebook, do seu e-mail, alguma coisa assim. Ele pega toda a sua lista de contatos, só que nesse caso ele vai mandar um e-mail para os seus contatos, convidando eles para entrar na sua rede social. E geralmente é um e-mail que parece sendo você falando. Tipo, ei, fulano, quanto tempo que a gente não se vê, né? Porra, saudades. E, o que você acha de entrar na minha rede social? E nesse caso aconteceu com o LinkedIn, onde eles entravam e mandavam e-mail para as pessoas, como se fosse a pessoa que estava mandando e-mail, e isso acabou acarretando numa ação judicial nos Estados Unidos, onde um grupo de pessoas se sentiu lesada, porque era uma rede social de trabalho, e a galera se sentiu meio mal de estar sendo... essa visão dele de profissional está sendo afetada, e o Facebook não, o LinkedIn ele teve que pagar uma multa de 13 milhões para uma ação coletiva para as pessoas. Então, tipo, por isso que eu falo, tá na legalidade, mas está na ilegalidade também. Então, é perigoso, muito perigoso. Aí o LinkedIn, acredito que ele parou de fazer isso depois, porque, né, depois que eles pagaram 13 milhões, fica difícil. Então, mas ele não manda mais e-mails falando, tipo, ei, entra na rede social aqui, cara, vai ser mó legal. Maldade, né? O misdirection é tipo as mágicas do Nick, que é quando você fala assim, olha aqui, usuário, olha aqui, e de repente você está tipo, tirando a carteira dele, assim, ou tirando o relógio dele. É mais ou menos quando você chama a atenção para uma coisa, só que você está fazendo outra por debaixo dos panos, ali, e o usuário não vê. Então,
Geralmente isso acontece nesse joguinho, tipo Two Dots, onde a ação de você ir para frente é um botão verde. Aí tipo, você dá play, você começa o jogo, você vai para o próximo nível. Só que chega um momento que você vai lá, tá sem movimentos, e o botão de comprar movimentos, ele é verde também. Aí você vai lá e aperta no botãozinho verde e abre para você comprar movimentos. E também acontece no caso de tipo do Baidu, onde você tem tipo umas telas da hora, pá, bacana, só que tem umas opçõezinhas aqui, ó, mascaradas, que falam tipo, torna o Bing a minha engine de busca padrão e coloca ele também como sendo a minha homepage, essas paradas assim. E o usuário ele só vai lá e clica, continua e foda-se que está aqui, é isso aí. Então, não é legal também. Privacy Zucker, isso tipo, é mais recente, não é tão antigo assim, mas antes era muito utilizado pelo Facebook, então esse padrão, esse Dark Patterns, ele mudou, tipo, antes ele era utilizado muito pelo Facebook, onde o Facebook ficava te questionando, ei, mas onde que você estuda? Onde você trabalha? O que você conhece? Você ainda está namorando com aquela menina? O que aconteceu? Né? E ele ficava questionando você e ele levava você a você compartilhar mais informações privadas do que você queria. Então, era um dark matter. Só que, atualmente, ele é muito mais utilizado no sentido das empresas venderem seus dados pessoais para empresas terceiras. Então, por que as pessoas fariam isso? Né? Por que os seus dados são interessantes para alguém? Justamente porque existem algumas empresas que montam perfis de usuários. Então, essas empresas montam tipo uma ficha sua, que empresas de seguradoras, empresas de cartão de crédito, sei lá, qualquer outra empresa que esteja interessada em comportamento de compra e que esteja envolvido valores, preços, dinheiro, eles vão ver o seu perfil e vão ver se o valor que eles vão cobrar para você vai ser X ou Y, baseado no seu histórico de consumo, no seu perfil de buscas, nas suas redes sociais, entre outras coisas. Então, existe isso hoje. Não é algo que é meio novidade ainda, então acredito que isso vai ser muito mais problemático daqui a uns anos. Mas isso só é possível porque lá nos critérios de aceite dos serviços, geralmente tem uma cláusula que fala que você concede permissões para que essa empresa, esse serviço que você está acessando, que ele possa vender os seus dados para empresas terceiras. Então, é justamente aí que está a malandragem do Dark Partners. Fica uma condiçãozinha escondida lá, que o usuário, certamente, se ele entendesse o que vai acontecer, ele não usaria. Mas fica escondido, então a pessoa acaba não vendo. Roach Motel, Roach Motel é tipo uma armadilha de baratas, que é tipo uma marca mesmo, é um produto como se fosse um raid, que você coloca lá na sua casa e ele fica esperando as baratinhas entrar, é tipo uma caixinha, as baratinhas entram, só que elas não conseguem mais sair lá de dentro. E elas acabam morrendo lá. E esse design, ele torna muito fácil para o usuário fazer alguma coisa. Então, o usuário entra no seu site, compra o produto, ou compra um serviço, adquire um serviço, só que para ele sair desse serviço, ou cancelar uma compra, ou fazer qualquer outra coisa, ou excluir um usuário de algum lugar, é quase impossível de fazer isso. Então, fica muito difícil e o usuário desiste. Ele fala, porra, foda-se, eu vou continuar pagando o Netflix para sempre, porque eu não consigo cancelar. E isso aconteceu nesse site. Então, acho, não sei se vai dar para ver direito, mas esse é um site de compra, tipo, de um produto X. E aqui, nessa areazinha destacada, fala o seguinte, que é tipo um termo de aceite para o usuário fazer a inscrição de uma revista, que é a Rolling Stones. Só que o usuário, para ele não aceitar que ele queria essa assinatura, ele tinha que clicar nesse botão. Se ele deixasse desmarcado, automaticamente ele adquiria a assinatura. E beleza, aí, né, é um Dark Patterns, está enganando o usuário. Só que para cancelar essa assinatura é algo muito legal. Porque você tinha que entrar nesse site da revista Rolling Stone, aí você tinha que imprimir um formulário com seus dados, e você tinha que mandar esse formulário por e-mail não, por caixa postal, realmente por correio,
para uma caixa postal da sede da Rolling Stones, onde eles iam fazer o seu estorno desse pagamento da revista e o cancelamento em até 30 dias. Então, é maneiro, né? Porque, tipo, porra, olha o trampo pro cara ganhar $12 de volta. Aí ele fala, porra, mano, eu vou gastar mais com um correio e tempo do que se eu fosse ficar com a revista para sempre. Então, essa continuidade forçada que torna essa questão do Road to Telnet. A cobra no cesto, que é quando você está lá no seu site de compra, você está querendo comprar alguma coisa e, de repente, aparece um produto, assim, tipo, opa, você não gostaria também de adicionar mais essa garantia estendida, ou mais esse suporte para não sei o quê, ou mais não sei o quê? E ele aparece como se estivesse no seu fluxo de compra ou no seu carrinho já. Então, por isso que é considerado essa cobra no cesto, que o cesto é justamente o carrinho. E isso acontece muito em companhia, tipo, site de companhia aérea, tipo Azul, que você está lá na navegação, aí já tem aquele outro dark patterns de continuidade forçada, onde todas as ações são verde, só que aqui, para você adquirir esse seguro viagem, essa proteção, você está dentro do fluxo de compra, é uma tela separada, você está dentro da navegação, você comprou selecionou a passagem, aí o próximo passo aparece essa tela aqui, falando, ei, mas o que você acha de também um seguro de viagem? E aí o usuário, às vezes, nem via, só clicava em continuar com o seguro, esse aí, e ele ganhava um seguro a mais na passagem. Esse estilo aí, não sei se é da Bolsa, da Azul, que ele aparece a opção aí de ser mais natural. Não quero seguro nada. Mas aí chega uma hora que ele dá pra escolher os lugares do voo, e daí é natural, né? Não, aquele lugarzinho. Sim, só que é um lugar premium, né? Tu escolhe o lugar normal mesmo, ele diz qual que é os não premium e tal. Só Sim. que só por tu escolher adiantado, isso te cobra uma taxa de valor de R$30. Tu tem que dar um next bem pequenininho lá pra te pular a escolha do lugar. Então, é normal. Tipo, nessas paradas de companhia aérea é muito difícil. Inclusive, a navegação do site deles é bem chatinha, né? E depois tu escolhe, não tem como voltar, ele tem que abrir uma outra sessão. Caralho, que da hora, hein? Maneiro, hein? Podia ser pior, podia ser uma cara. Podia ser uma carga. Da hora. Tá. Caiu no golpe aí, ó. Sofreu também, Dark Patterns. Mas você voltaria a comprar nessa empresa? Os links dele. Esse é o problema também, só tem essa opção, por isso que eles usam. Foda-se, né? Já era. Tá, trick questions. É quando o usuário, ele entra no site e de repente aparece um formulário de aceite, qualquer área do site, tem um questionamento para ele, só que a pergunta ela é tão ambígua que o usuário fica, caralho, mano, será que eu aceito isso ou será que eu não aceito? Isso tem 2 exemplinhos, que é tipo, esse é um formulário normal de preenchimento de dados do cliente, e aqui fala, pô, mas eu não quero receber e-mails de produtos da Courage.sale. E embaixo aparece que, tipo, você não, na primeira opção, se você não quer receber, você tem que marcar. Então, pô, eu não quero receber nada, eu marco. A segunda eu quero receber detalhes de produtos de parceiros associados a Curry, não sei o quê. Aí, se você não quer receber, você tem que deixar de marcado. Ou seja, você tem que marcar o primeiro e você tem que deixar de marcar o segundo. É maneiro, né? Olha a malandragem. E aqui também, tipo, aqui fala, se eu não quiser receber e-mails ou serviços ou contato dessa Sky, eu tenho que marcar esse checkbox também. Então o usuário fica, caralho, mano, o que eu tenho que fazer aqui? E no fluxo normal de navegação, geralmente quando você quer receber o newsletter, alguma coisa, você marca a paradinha, né? Então, justamente entre esse dark pattern, essas perguntas enganosas. Então, como vocês viram, geralmente os dark patterns eles nunca andam sozinhos. Então, tipo, esse trick question já apareceu nos outros 2, aquela questão de continuidade forçada também já apareceu em outros. Então, eles estão sempre misturados. E aí, como a gente vence o mal, não é mesmo? Porque tá aí a maldade no mundo, como é que a gente consegue barrar os dark patterns? E como que a gente consegue evitar eles? Tem um Hall of Shame, onde no próprio site lá do darkpatterns.org,
onde tem esse hall da fama, hall da vergonha, na verdade, dos sites que usam Dark Patterns. Então tem um Twitter, que é o @Dark Patterns, onde as pessoas identificam algum padrão obscuro na internet e eles listam aqui esses padrões obscuros para que outras pessoas vejam e não caiam no mesmo golpe. Tipo o Fabrício, que sofreu esse golpe e hoje está traumatizado. Poderia ter mapeado no Twitter. Então a nossa única chance contra os Dark Patterns, o que é? É xingar muito no Twitter, olha só. Que é a nossa geração, né? Estão aí para xingar no Twitter. E é isso. Dúvidas, comentários, elogios, abraços? Não? Você já desenvolveu um Dark Pattern? Não. Não é eu querendo. Aquela ligaçãozinha. Não, só umas empresas aí que trabalham. Mas se você desenvolver, qual que você escolheria? Se eu fosse escolher, eu acho que eu usaria todos, né? Você pode usar um, usa todos, tio. Depois está sendo gravado, tá? Só pra falar. Não, eu não usaria Dark Patterns. Vitória. Eu fiquei com umas dúvidas. Diga. Esse cara que escreveu o Dark Patterns é tipo, ele que começou com essas formas de enganar o usuário e aí ele criou aí no Hall of Shame pra tipo, olha, tô criando um bagulho, não usem. Tá. Ou tipo, ele viu que eram práticas que a galera tava fazendo e só compilou. Não, ele compilou as coisas. Tipo, ele é formado nessas áreas de ciências cognitivas e área de ciências humanas. Ele é um designer também. E ele começou a identificar esses padrões na internet, que, como eu falei antes, esses padrões eles já existiam no mundo offline. Só que o pessoal começou a colocar eles no mundo online também, depois que teve esse boom de AdSense, o pessoal ganha dinheiro com publicidade. E aí ele começou a ver que isso estava se tornando um mal na internet, nos sites que ele via. E ele mapeou isso tudo nesse darkpatterns.org. Aí a outra dúvida que é, como é que a gente sabe que é ilegal? Assim? Tipo, tem realmente alguma legislação? Então, em alguns países sim, mas dark patterns geralmente eles são sempre ambíguos. Então você vai sempre entrar com uma ação de tipo, pô, eu fui lesado em tal coisa. Só que para você provar também é muito relativo, sabe? E outra, né? Eu como É usuário difícil. posso falar, eu errei, desculpa. Tipo, Foi sem querer. exato. Você comprovar essa índole do site, dessas coisas, é difícil também. Então quer dizer que aqui na Acreditas a gente pode fazer um cara pegar um empréstimo assim, né? Rápido, Teve várias ideias já. Olha. Olha lá. Usualmente com mal. Então, aí entra naquelas questões das vantagens e as desvantagens de você usar. Geralmente nunca é vantajoso você usar um dark pattern se você quer manter uma empresa por muito tempo. Se você, foda-se, essa empresa só quer ganhar dinheiro a curto prazo, você coloca e é isso aí, ganha dinheiro e some, sabe? Tipo, fica um mês aí ganhando dinheiro e vai embora do país. Só não ter concorrente. Também tem isso. Né? Diga. Eu tenho uma dúvida, eu não quero citar nomes. Tá, eu não quero citar nomes. Mas Então nem fala, se não é pra citar. de afiliados, na equipe de front, que é composta pelo Matheus Poleza, na primeira Vocês versão estão- do aplicativo, não tinha o botão de logout, isso é um dark pattern? Talvez entre na questão de continuidade forçada ali, mas eu não diria que é um dark pattern, eu diria que é só um anti-patterns. Burrice, esquecer de implementar. Exato, porque tipo, não está lesando o usuário de fato, ele consegue excluir o aplicativo no caso. Mas se o usuário não conseguisse nem excluir o aplicativo, aí seria um dark pattern. Aí uma coisa ia ser foda, né? Que tipo, tem essa diferença entre bad design e dark pattern. Tipo, e um anti-pattern, na verdade, é tudo isso que chateia o usuário. Uma novidade que agora tem é essa API de notifications. Todo mundo já tem sofrido com isso. Você entra no site e aparece um negocinho. Ei, você quer receber notificações? E tipo, mano, eu nem sei do que é o site ainda. Por que eu vou clicar nessa porra? E você fica, caralho, mano. Então, tem uns que não tem... Não, na verdade o botão de não aceitar é um xizinho que fica assim, escondido. Que não tem. Da hora. Então a galera tá evoluindo tá virando Dark Pattern, então. Mas tem essa evolução também. E, tipo, geralmente é isso. É algo que chateia o usuário, mas não é algo que prejudica ele. Então ele não tá sendo prejudicado, só tá chato. Tipo, você preenche um formulário e aí acontece um erro e tudo apaga, tá ligado? Você, porra, mano, vou ter que preencher tudo de novo essa bota. E geralmente é isso. Então por isso que não classifica como Dark Pattern. Diga. Tem um outro também que acho que é mais marginal do que aquele do Baidu, que é quando tu entra no site do download, assim,
Pra liberar esse link, antes baixa aquele programinha lá e instala, que daí vai liberar o link. Assim, tipo, quando você tem que consumir publicidade de outros sites, quer dizer, e teoricamente eles vão liberar o download pra você, né? Então, Não funciona. Tem uns que é o Download Manager. Download Manager só faz o download. Lá em casa fez e não viu. É mesmo? Não fui comprar uma passagem da Gol, né? Instalou umas Tem, vezes. tem uns que pedem o número do seu telefone também, é mó da hora. Se for PHP, é isso. Ó, e aqueles anúncios que tem um X, mas não é de fechar o X. Ah, é da hora. O X fake. E quando tem um X escondido no meio do anúncio, você tem que descobrir onde ele tá. Achar o X. Aí entra muito naquele padrão do... Tem vários X, assim. Vocês Quando o X só carrega depois de 3 segundos, assim. Entra muito nesse padrão aqui, ó. Que é tipo publicidade disfarçada de conteúdo. E aí você fica, caralho, é só um X, eu vou clicar. Mas na verdade é um anúncio que parece um X. Volta ali, volta. Volta onde? Mais uma? Não, mais uma imagem. Pra frente? Esse aqui, ó. Aqui. Ali, não, às vezes tem um xizinho meio maroto lá no cantinho do anúncio também, ó. Pra gente- Tipo um xizinho assim, né? Aqui do ladinho aqui. Da hora. Uma coisa que o Facebook faz Hum? você está assistindo um vídeo, corta os fundos, aí no meio do vídeo para e começa um anúncio, que não tem como você pular, não tem como você fazer nada, tem que esperar o anúncio acabar. Cara, então o YouTube também tem essa parada assim, só que você consegue depois de uns segundos. Tipo, no meio do vídeo tem anúncios. Assim. É mó da hora. É igual a TV mesmo, mano. Não deixa muito comercial. Funciona bem. Só a versão premium agora, que aí, se você não quer anúncio, você paga e não... Entendo. No YouTube tem um negócio muito bom que é o Adblocker também. Funciona muito bem. Gratuito, rapaz. Então, outro bagulho que eu vi em celular que eu fico puto é quando tipo, tem um botão de você comprar alguma coisa do gênero, aí passa 3, 4 segundos e ele move o botão pra baixo e põe o anúncio em cima. Ah, é. É da hora, né? Esse bagulho é foda. Você vai clicar Você vai clicar, o bagulho desce, você clica em outra coisa. Da hora. Desenvolvimento é uma diversão, gente. Olha só que legal. Um outro exemplo maluco é o descancelamento de conta da Amazon, né? Ah, exato. É. Cara, é o diabo. Você tem que entrar em outros, tipo uns 4 níveis pra baixo, entrar em contato com o cara por chat e pedir formalmente dando uma frase padrão de cancelar sua conta. Tipo, fica tão difícil você cancelar que. Tem uma da Você Claro, desiste. que é tipo, falar, você pode cancelar o plano online, assim, né? Tipo, você dá o telefone, uma foto, quer cancelar aquela bodega, não consegue, você pode fazer o seu serviço online. Aí você entra lá, faz, vou cancelar. Aí primeiro que pra você fazer o login é uma treta do caralho. Aí depois pra você cancelar o botão não funciona, assim, você tipo, vou cancelar. Aí não tem action no botão, sabe? É só botar o fake, né? Da hora, né? Mas é isso, gente. Mais dúvidas? Não? Peraí que tem um slide final. Calma aí. Eu bolei ele quando o pessoal tava gravando lá. E eu achei muito interessante que eu tava alinhando um pentagrama enquanto aparecia na filmagem. Mas é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado.